Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: os perigos das distrações. Esse tema foi sugerido pela minha esposa. Então, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. De antemão, agradecer a todos os inscritos, a todos vocês que nos ajudam em oração, divulgam o nosso conteúdo, pois aqui não buscamos fins lucrativos nem projeção ministerial, mas buscamos sim compartilhar o pouco de conhecimento que temos e pregar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Iremos ler do versículo 7 ao 12. Atos, capítulo 20, versículo 7 ao 12, que diz: No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou-se a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Verso 12. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Amados irmãos, irei falar sobre o perigo das distrações. O que seria uma distração? De antemão, quero perguntar a você: você já andou distraído? Através da distração, já perdeu algo? Alguma oportunidade? Eu acredito que todos nós já andamos distraídos em algum momento de nossas vidas. Então, a distração significa falta de concentração dos sentidos no que se passa à volta. Já ouviu a famosa frase? Que você está aqui, mas sua mente está em outro lugar? Acredito que sim. Então vamos lá. Eu quero falar aqui algumas verdades que vai ser essencial para mim e para você no nosso dia a dia, no que se refere à vida cristã. Então vamos lá. Em primeiro lugar, diz o texto que o apóstolo Paulo estava pregando a palavra do Senhor. Ele estendeu um pouco o seu discurso, seu sermão, podemos dizer assim, e esse jovem foi tomado de um grande sono, e diz o texto, no versículo de número, deixa eu olhar aqui, irmãos, 9. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, diz o texto que ele estava sentado, e ele caiu do terceiro andar e morreu. Irmãos, assentado numa janela. Olha onde ele estava sentado. Será que não tinha local no culto para ele estar sentado ali na congregação, né? No cenáculo, ou seja, naquela casa onde eles estavam ali reunidos? Com certeza tinha. Mas ele optou estar sentado na janela. Então é sobre isso que eu irei falar nesse nosso novo vídeo. De antemão, peço a você, se for possível, compartilhe essa mensagem com 2 ou 3 pessoas aí do seu envolvimento diário, seja vizinho, família, colega de trabalho, porque eu vou abordar aqui temas importantíssimos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós devemos ter cuidado com a janela, porque a janela ela nos permite olhar para o lado de fora. Então veja só que interessante. Eutico, o jovem, o protagonista dessa história, podemos dizer assim, ele estava numa posição que permitia ele olhar para dentro e olhar para fora. O interessante é que nós temos que ter cuidado, pois normalmente as janelas elas têm o poder de nos seduzir, mostrando o que está do lado de fora. Normalmente, eu observo na igreja que eu faço parte, todo mundo está ali, e tem pessoas que estão próximas da janela, qualquer barulho, já olha logo de lado. Passa uma viatura da polícia ou do SAMU, as pessoas olham qualquer barulho, qualquer movimento, então, de repente, até uns passos de alguém, as pessoas tendem a olhar, ou seja, são seduzidas a olhar para o que está do lado de fora, quando na realidade o importante é o que está do lado de dentro, ou não. Afinal de contas, só são 2 horas para prestar o culto a Deus. E nem todos chegam no tempo exato. Uns chegam mais tarde, outros mais tarde ainda. Como diz minha mãe, tem pessoas que chegam praticamente na hora do amém, na hora de receber a bênção apostólica. Ah, mas estava trabalhando, teve contratempo, ok. Mas tem pessoas que são displicentes. E ainda quando chegam, estão seduzidas pelas janelas da vida para olhar o que está do lado de fora. Repito, quando o melhor está do lado de dentro. Então vamos lá. O interessante é que a Bíblia Sagrada diz que Davi ele se debruçou sobre as janelas do palácio,
Quando ele se debruçou ali, ele olhou uma mulher muito bela chamada Betseba, esposa de Urias, cobiçou aquela mulher, coabitou com aquela mulher, matou o marido daquela mulher, ou seja, veio o perigo e o pecado da concupiscência dos olhos, que é uma arma terrível, muitos têm caído, como a esposa de Ló caiu, o jovem rico e muitas pessoas através da concupiscência dos olhos. Então Davi cometeu um adultério e posteriormente um homicídio, dois pecados terríveis. Então Davi, que coisa, irmãos, nós poderíamos discorrer um pouco mais acerca aqui de Davi sobre esse assunto, mas o cerne da mensagem ainda não é esse. Então cuidado, cuidado, saia da janela que te faz olhar para fora. Deus tem coisas firmes e grandes, mas do lado de dentro. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, eu não costumo falar isso, mas se você estiver perto de alguém, no seu trabalho, na sua casa, diga o que está reservado para você de bom, está do lado de dentro, não do lado de fora. Em segundo lugar, nós temos que ter muito cuidado com as janelas da vida, pois ela produz sono. O sono produz a queda, e a queda produz a morte. Eutico teve sono, sono levou a queda, e queda a morte. Em Efésios capítulo 5, versículo 14, Deus diz: desperta tu que dormes. E 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 também fala que aquele que está em pé, ele que não caia. Então temos que despertar desse sono espiritual. Temos que despertar, irmãos. Então veja só, irei falar aqui em ligeiros tempos acerca de algumas pessoas que também dormiram e perderam inúmeras bênçãos. Vamos lá, eu poderia falar de vários personagens bíblicos, mas para esse sermão aqui não ficar tão longo quanto o de Paulo e você também venha dormir, o sermão de Paulo foi um sermão espada, o meu vai ser punhal, ou seja, curto. O de Paulo foi longo, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, Sansão dormiu. E diz o texto que ao dormir no colo de Dalila, foram cortados seus cabelos e perdeu a sua força. Ou seja, foi quebrado o pacto que ele tinha com Deus através do sono. Esbozete, filho do rei Saul, dormiu ao meio-dia. E diz o texto sagrado que 2 dos seus servos, ou seja, na linguagem de hoje, 2 dos seus empregados o mataram. As 10 virgens dormiram. E diz o texto, quando houve-se o clamor, aí vem um noivo, elas perderam o noivo. Ou seja, Pedro, Tiago e João dormiam no Getsêmani, quando eles deveriam estar acordados, orando e intercedendo por Jesus. Jesus disse, orai por mim, pediu oração. E foram repreendidos pelo Senhor, ao ponto que Jesus chega para pedir, Pedro, não pudesses orar comigo 1 hora, meu filho? Ou seja, não durma nos caminhos, não durma, melhor falando, na sua caminhada. Não durma, desperte, tu que dormes. Que esse versículo de Efésios 5,14 seja para todos nós, especialmente nós cristãos que estamos nos últimos dias aqui na terra, que antecedem a volta de Jesus. O inimigo está com a sua fúria máxima. Então saia de lugares que ameaçam a sua comunhão com Deus. Veja só, ele se colocou em um lugar de perigo. Ele deveria estar sentado numa cadeira ou até que seja no chão, mas ele preferiu ficar na janela de um 3º andar. Irmãos, pesquisei depois por curiosidade, eu poderia falar para você, mas é uma altura razoável, mas pesquise qual seria a altura de um 3º andar para você ver. Irmãos, não é tão baixo, também não é tão alto, mas não é tão baixo, é perigo. Então as pessoas muitas das vezes estão nos colocando em lugar de perigo. Então tem lugares que são de alto risco, que Deus fala para você através dessa simples mensagem, saia de lugares que está te colocando numa zona de perigo. Ele se colocou, ou seja, observamos que a janela nos faz focar numa direção, e normalmente na direção que está do lado de fora, pela curiosidade, a sedução. Então veja, então tem locais, irmãos, que te levam ao comodismo, ou seja, saia de locais, saia de lugares perigosos, saia de pessoas que te conduzem a um estilo de vida diferente, ameaçam sua vida e a sua família, especialmente fazem você perder a comunhão com Deus. Eu me lembro que no antigo templo sede da igreja que eu faço parte, as pessoas iam para a igreja, a maioria ficava fora. Não é que não tivesse local não, tinha local sim, mas ficavam conversando, ficavam paquerando. E certa feita um amigo meu fez, vamos para fora, mas rapaz, o negócio está tão bom aqui dentro. Eu gosto da pregação, sempre gostei de doutrinas e ensinos bíblicos, e eu fiquei lá de fora. E eu olhava para ele olhava para mim, e os jovens que estavam ali estavam paquerando, outros estavam lanchando, que tem uma barraquinha do irmão, acho que essa barraca tem lá até hoje, ele me foge de memória, tem, me lembrei, tem.
Então, eles ficavam ali fora conversando, irmãos. Ninguém sabia qual era a mensagem, ninguém sabia nada. Muitas das vezes o dirigente repreendia que eu estava do lado de dentro, eu escutava. Não estou dizendo que eu sou perfeito, não. Mas uma experiência que eu tive lá de fora foi terrível, irmãos. Eu só via paquera, só via disse-me-disse, pessoas falando mal de pessoas. Eu digo, meu Deus. Aí eu disse, fulano, para dizer o nome do meu amigo aqui. Vamos entrar, rapaz. Ele falou, mas já tá no fim do culto, já vê. Eu perdi um culto para ficar do lado de fora, vendo o pessoal falando mal da vida dos outros, paquerando. Ô, irmão, isso é coisa de crente? Mas eu fui induzido, né? Fui seduzido para ficar do lado de fora. Então, o que Deus tem para você é do lado de dentro. Então, saia de lugares que ameaçam a sua comunhão com Deus. A igreja é um local de comunhão. Eu falei, o tempo é muito pouco. Então, rompa com lugares que te levam para a zona de perigo. Saia, se desvincule de pessoas que te levam a ter um estilo de vida diferente. Você é cristão. Você tem uma cidadania celeste. Você é diferente. Então veja, você deve estar assentado. Aonde é que eu devo estar assentado, irmãos? Em um lugar que Deus te chamou. E qual é esse lugar? Do lado dele. Especialmente na sua casa, que é casa de oração. Não é casa de conversação. Não é casa de passatempo. Não é casa de paquera. Não é casa que está olhando a vida de ninguém. Tem pessoas que alguém entra, olha dos pés à cabeça, irmão. Decora até a roupa dos irmãos e das irmãs. Que negócio absurdo, irmãos. Então vamos lá. Então observamos que devemos sair de lugares que nos ameaçam, a quebra da nossa comunhão com Deus. E a queda sempre nos leva para fora. Se observamos, se ele tivesse caído para dentro, Eutico, não seria tão grave, né? Não sei a altura da janela, a Bíblia não fala, mas vamos supor que fosse meio metro. Não seria tão grave a queda, mas ele caiu para fora, numa altura de 3 andares. Então veja que interessante. A queda nos leva para fora. Fora de quê? Podemos aqui fazer conjecturas, fora da vontade de Deus. Eu, quando caí no pecado, me afastei da igreja, passei a experimentar bebida, fui para festas, rompi com as minhas amizades sadias, encontrei, fiz novos amigos que não tinham nada a ver das minhas ideologias, pessoas que me incentivaram para práticas erradas. De fato, eu fiz porque quis, mas teve também o poder da influência. Porque a queda me levou para fora da vontade de Deus, para fora da paz, para fora da verdadeira alegria. A verdadeira alegria que proporciona o Espírito Santo de Deus. Pois o texto diz que um dos frutos do Espírito é a paz, é a alegria, é o gozo. Então a verdadeira alegria, irmão, está na presença de Deus. Sabemos que aqui é algo momentâneo, o maior prazer será quem atingir a eternidade, né? Viver para sempre com o Senhor Jesus. Mas aqui, de fato, a verdadeira alegria, a verdadeira paz está em fazer a vontade de Deus, irmãos. Então, feito eu falei, se assente em um local ao qual Deus te amou. Qual é esse local, irmãos? É estar do lado dele. Não se assente na roda dos escarnecedores. Cuidado com as janelas da vida. E outras pessoas sempre me falam, né? Quando eu já li esse texto aqui, há muitos anos, que eu sempre estudei a palavra, irmão, mas também o apóstolo Paulo se olhou no texto aqui, ó. Vamos ler o texto de novo? O que é que diz o texto? Vamos ler o versículo 7. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite, ou seja, Paulo esticou, né? Ou seja, prolongou o seu sermão. Aí muitas pessoas dizem, irmão, mas também o apóstolo Paulo pregou demais. Eu sei que às vezes fica um pouco cansativo, né? Você ouvindo ali, dá um pouco de sono. Isso é até normal, às vezes nós temos uma rotina de vida puxada. Mas as pessoas, irmãos, como diz a psicologia, elas querem transferir responsabilidades, ou seja, como eu falei que a queda nos leva para o lado de fora, fora da vontade de Deus. Então, assim, as pessoas, quando estão desvinculadas da vontade de Deus, elas querem fazer transferência para terceiros e não querem assumir suas responsabilidades. Então, vamos lá. A culpa é da mensagem? Não. A culpa é do pregador? Não. A culpa está nos membros da igreja? Não. Está em quem a culpa? Está em mim, irmãos. A culpa está em você. Eu saí daquela igreja porque a pregação foi dura demais. Irmãos, é melhor uma pregação dura demais, uma pregação verdadeira, do que pessoas que são descompromissadas com a palavra de Deus, passando a mão na tua cabeça, isto é, compactuando com o teu erro. Com a tua e a minha ser vergonhice, irmãos. Isto é que é errado, mas tem pessoas que querem alimentar o seu ego. Ô, irmãos, a culpa não está na mensagem, a mensagem foi dura demais. É melhor mensagens duras demais do que verdades fingidas, meias verdades ou verdades fingidas ou mentiras camufladas, podemos falar assim. Então a culpa não está na mensagem. Estou na igreja porque eu não gosto disso, daquilo. A culpa não está na igreja, não está se adequando a esse ministério, vá para outro. Peça a bênção a seu líder, peça a bênção a seu pastor, a seu padre. Vá para outra igreja, irmãos, vá para outra denominação.
A culpa não está na igreja. A culpa está nas pessoas, irmãos. As pessoas não falam comigo. Irmãos, você quer levar tapinha no ombro de todo mundo? Nem todo tapinha no ombro diz que alguém é teu amigo ou concorda com você. É só na sua frente. Nem tudo que parece. Eu tenho falado isso direto. É uma verdade, não minha. Isso é uma verdade absoluta. Será que a culpa está nas pessoas, irmãos? Ah, porque na igreja não tem oportunidade, na igreja ninguém fala comigo. Irmão, você vai para a igreja para ter oportunidade? Você vai para a igreja para alguém falar com você, irmãos? Tudo bem, cumprimentamos as pessoas, trocamos até uma rápida ideia ali. Igreja é casa de oração, não é casa de passatempo, não é praça, não é parque de shopping para você ter distração, ver um espetáculo. Você vai ali para orar, louvar, reverenciar a Deus e aprender da sua palavra e depois pôr em prática tudo aquilo que aprendeu. Então, repito, a culpa não está na mensagem, que seja dura demais ou dura de menos, né? A mensagem, não, irmãos, mensagem é de Deus. Examine, fez os crentes de Berea, tem respaldo bíblico. A Bíblia diz que Deus repreende e castiga aquele que ama. Está na Bíblia. Se for uma mensagem de oração, diga amém. É fácil, na mensagem de bênção, né? Tome, receba, tome posse. Mas quando Deus diz, se corrija, reveja, se arrependa, rompa com o pecado, e você acha, irmãos, que filho é você, irmãos? Seu pai e sua mãe nunca lhe repreendeu, não? Ou seu pai e sua mãe só dá tudo que você quer, dá sempre um elogio? Eu já levei muito puxando a minha orelha, viu, irmãos? Já levei. Isso é bom para a minha vida. E é bom para a tua vida também. Então vamos lá, repito. O problema não está na pregação. O problema não está no pregador. O problema não está na igreja, não está nas pessoas. O problema está em você. Veja que interessante, agora o Espírito Santo me trouxe a memória. O filho pródigo, quando errou, ele não botou a culpa em nada. O que ele disse? Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Por favor, pai, faz com que eu seja igual nos teus jornaleiros, algumas traduções mais antigas dizem isso, ou seja, os empregados, teus servos. Ele não colocou a culpa em ninguém. Que possamos aprender com o filho pródigo, quando errar, fazer um exame de consciência e saber que pecamos, primeiro contra o céu, depois contra nossos líderes, contra nossos pais, contra a nossa família. Cair em si e ir em busca do perdão e não jogar a responsabilidade para ninguém, irmãos. Eu e você já estamos muito crescidinhos, irmãos. Repito, desculpa a expressão, viu? Precisamos tomar vergonha na cara, irmãos, e parar com certas atitudes de criança. Eu digo isso comigo, não estou falando mal de ninguém, não. Primeiro, estou pregando aqui, a mensagem vem para mim também. É muito bom estar com o microfone, né, dentro de uma câmera ou no púlpito da igreja, mas a mensagem vem para mim, irmão, que possamos fazer feito o filho pródigo, não transferir responsabilidade para ninguém, assumir que o problema está em nós. Então, se for possível, vamos imitar os pregadores modernos. Olhe para quem está do lado e diga, não transfira responsabilidades. Brincadeiras à parte, irmãos. Esse assunto é muito sério. E para concluir esta mensagem, eu observo que as pessoas estavam tão envolvidas ali na glória, na bênção daquele culto ali, a despedida do apóstolo Paulo, podemos falar isso, que não viram a posição de perigo que Eutico estava. Não viram que Eutico foi tomado por um grande sono. E não viram quando o Eutico caiu. Veja que interessante. O que é que eu quero trazer para você? Isto acontece dentro da sua casa, muitas das vezes. Os pais não vêem o perigo que está rondando seus filhos, pelos que eles assistem, as pessoas que eles se envolvem, os ambientes que eles frequentam. Estão tão envolvidos, irmão, com aquilo que estão levando eles para fora, mas os pais estão desapercebidos, os líderes estão desapercebidos, os membros não vão para a igreja, quando vão estão cabisbaixos. Irmãos, é normal ter problema. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. Jesus Cristo disse que no mundo teríamos o quê? Aflições. Mas você, como líder, tem que ter essa percepção espiritual, essa compreensão de ir até a ovelha caída e tentar fortalecer ela, para que ela venha para o aprisco e se junte às demais ovelhas e não vá por caminhos tortuosos a quais os lobos devoradores querem traçar e destruir. Como estão teus filhos? Como está tua esposa, teu marido? Às vezes, eu repito, as pessoas estão tão envolvidas em tantas coisas. Aqui foi um culto, glórias a Deus que foi até um culto, né? Mas tem pessoas que estão tão seduzidas pelos problemas da vida que estão criando embaraços. E a Bíblia diz que devemos deixar todo embaraço. Então, os perigos das distrações foi o tema do nosso novo vídeo. Espero que Deus tenha falado com você. Nos ajude, irmãos, a compartilhar essa mensagem. Eu tenho certeza que as verdades que foram pregoadas aqui irão orientar pessoas para diversas áreas da sua vida. Um forte abraço. Que Deus abençoe vocês poderosamente em Cristo Jesus.